Queridos, nós vamos falar hoje sobre as 7 leis irrefutáveis de uma liderança eficiente. Pastor, mas eu não sou líder. Quem disse isso para você? Todos nós somos líderes de alguma coisa. Um pai é um líder, uma mãe é uma líder, um irmão é um líder. Um colega de trabalho pode ser um líder também. Todos, de alguma forma, lideram alguma coisa. E eu quero abrir esse encontro refletindo com os senhores no texto de Josué, capítulo 1, verso 1, que vai ser o texto base da nossa reflexão, para que a gente possa estar falando sobre estas leis de uma liderança eficiente. São leis irrefutáveis. Josué capítulo 1, verso 1 está escrito: sucedeu depois da morte de Moisés, uma das lideranças mais poderosas da nação de Israel. Preste atenção que eu vou dizer aqui. Moisés era uma pessoa extremamente exigente em relação ao cuidado divino. Houve um momento na sua experiência que ele chega a dizer que ele não quer mais que anjos estejam à frente dele. Ele diz assim: se o Senhor não for comigo, eu não vou sair deste lugar. Ramban ben Maimônides, que foi um dos maiores nomes da tradição judaica, vai dizer que existem níveis de profecia. Existem níveis de profecia e isso qualifica o profeta. Esses níveis passam por várias categorias. Desde visões, sonhos que você tem e que é algo enigmático, uma palavra que você ouve e não compreende, a clareza psicológica e mental da palavra de Deus e daquilo que Deus quer falar. Quem aqui já não teve um sonho e o sonho foi meio nebuloso, obscuro, você não conseguiu entender ao certo o que o sonho estava querendo dizer? Todos em algum momento já tiveram essa experiência. E sonho é uma faculdade pela qual Deus se revela ao homem. Jó 33:14 diz que Deus fala de um modo, sim, 2 modos, mas ninguém atenta para isso. Quando cai sono profundo nos moradores da terra. Para vocês terem noção do grau de mediação de Moisés em relação a outros profetas, por exemplo, Irmiyahu, Jeremias, que significa aquele que Deus estabelece. Jeremias, ele tinha visões, e nem sempre as visões eram claras. Deus perguntava: entendes o que vês? Ezequiel, por exemplo, é chamado de profeta das visões. Todos esses profetas no Antigo Testamento, para poderem receber o espírito de profecia, eles tinham que se preparar no seu espírito para receber a profecia. Porque o espírito do Senhor não vinha sobre o indolente e sobre o melancólico, mas ele só vinha com o resultado de muita alegria. É por isso que lá em 1 Samuel capítulo 10, quando Saul é ungido rei por Samuel, Samuel diz assim para ele: agora você vai sair daqui e você vai se encontrar com um grupo de profetas. Eles vão ter diante de si a harpa, o saltério, o tamborim. E aí quando você se encontrar com eles, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você e você vai ser transformado em um outro homem, porque o Espírito de Deus vem com o resultado de muita alegria. Por isso está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvai ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, o Espírito do Senhor não vem sobre delegado de 5ª categoria, parecendo que chupou meia dúzia de limão e tomou vinagre de vir para a igreja, e que fica com cara, sabe, amarrada, com braços encruzados no pastor. Não vem. Não vem. Ai, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Desse jeito, irmão. Diga ai, ai, ai. Não vem.
O Espírito do Senhor vem com um estado de muita alegria. Só que com Moisés não era assim. Moisés, ele não precisava entrar nesse nível para poder receber a profecia, mesmo acordar. E detalhe, a profecia vinha para os profetas do Antigo Testamento através dos sonhos, através das visões. Moisés não vinha assim, vinha acordado, porque ele falava face a face com o Senhor. Quando Miriam colocou entre aspas a autoridade de Moisés, por ser irmã mais velha, sabe como é que essas coisas de parente, né? O parente olha para você e não dá muito crédito para você, porque já te conhece. Eu sei quem ele é. É que nem com Jesus. Nós sabemos quem ele é. O pai dele é o José e a mãe dele é a Maria, né? A gente sabe quem ele é. Então não respeitam. E a Miriam quebrou essa lei, a lei do respeito. Eu vou falar sobre essa lei hoje aqui. Quebrou. E aí desafiou a autoridade daquele que Deus havia chamado. Aí, meu irmão, quando você quebra princípio e desafia uma autoridade que Deus constituiu, é contra o próprio Deus que você está se levantando, simples assim. Aí o próprio Deus vem ao encontro dos três e manda os três sair para fora da tenda. Miriam, Arão e Moisés, os três para fora, saem os três. Aí o Senhor vai pontuar o seguinte: se há entre vós, Números 12:6, grafe isso na sua Bíblia, Números 12:6. Se há entre vós algum profeta, eu, o Senhor, me faço conhecer a ele, em sonhos ou em visões. Mas com Moisés, o meu servo, não, com ele não é assim. Com ele, eu falo face a face, como um amigo fala com um amigo. Porque não temestes falar contra o meu servo Moisés? Aí Miriam deu uma olhadinha assim, a lepra já estava tomando conta da vida dela. Sabe por que tem muita gente leprosa, gente, na vida? Leprosa na vida financeira, leprosa na vida sentimental, leprosa, por causa da murmuração. Diga ai, ai, ai. A palavra murmuração no hebraico é dibá, e dibá significa aquele que está envenenado e envenenando os outros. Diga ai, ai, ai. Eu sei que não dá para dar glória a Deus com uma palavra dessa, mas ai, ai, ai está valendo também. Então veja, aí Moisés não faz nenhuma pirotecnia gospel, pulando e nada disso. Ele só faz uma simples oração em hebraico, El Hanefá. Olha só como é simples, El Hanefá, que traduzindo significa: Deus, rogo-te, cúria. Nenhum mistério, nada maravilhoso, nada rebuscado. El Hanefá, Deus rogo-te a cure. Deus curou ela. Mas veja, o princípio foi quebrado. Deus mostrou que havia níveis ali. E aí, o que me chama a atenção nesse texto que eu li, eu vou dar sequência aqui, quando a gente começou a ler Josué 1:1, é que antes de Moisés morrer, o Eterno em nenhum momento falou com Josué. Nenhum momento. Josué era discípulo de Moisés, seguia Moisés, mas ele não ouvia a Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer em Josué, capítulo 1. Olha que texto singelo. Josué 1:1, quem tem Bíblia. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Olha só. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Agora Josué está ouvindo Deus. Deus está falando agora com Josué. Antes falava com Moisés, mas agora Moisés morreu. Ele agora está falando com Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Porque tudo está ligado ao serviço. Moisés é servo de Deus, Josué é servidor de Moisés, que é servo de Deus, porque liderança tem a ver com serviço.
e não com poder. Tem muita gente que confunde isso aqui. Tem gente que quer poder para ser bajulado. Tem gente que quer poder para ser adorado. Não, poder é serviço. Diga comigo, poder é serviço. Quanto mais poder uma pessoa tem, mais servo ela precisa ser. Mas existe uma corrupção do termo, e aí a pessoa quer poder para ser servida. Totalmente contrário ao princípio. Veja, Moisés servo do Senhor. Porque quem não serve, não serve, irmão. Simples. Quem não serve, não serve. Liderança é serviço. E Josué aqui, diz o texto que ele era servidor de Moisés. Veja, e aí a profecia prossegue: Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, 7 leis irrefutáveis de uma liderança eficiente. Eu abri aqui o encontro destacando que todos nós somos líderes de alguém ou de alguma coisa. A questão é que quase sempre focamos, quando vamos falar em liderança, nas qualidades que um líder deve ter, sem, contudo, levar em consideração as leis e a causa que este líder observa e defende, que, a meu ver, é o fator preponderante. Poderíamos chamar isso de princípios também, mas falaremos sobre leis porque, de algum modo, elas regulam determinantemente a eficiência ou a ineficiência de uma liderança. A Bíblia está cheia de histórias de lideranças que marcaram sua época e que até hoje influenciam pessoas nos mais diferentes lugares. Um exemplo é Jesus. Augusto Cury, criador da teoria da inteligência multifocal, que estudou a inteligência de Jesus, ele vai pontuar que não há dúvidas de que nós estamos a falar de um dos maiores líderes de todos os tempos. É claro que essa é uma leitura humana de Jesus. A gente precisa, para poder entender, sempre que a gente fala em Jesus, para não colocar Jesus no mesmo pé de igualdade de Siddhartha Gautama, de Muhammad, de Denizar Hippolyte Leon Rivair, o codificador do Espiritismo. Esse é um risco muito grande que às vezes a gente corre, de tentar fazer apenas uma leitura de Jesus do lado humano. É claro que ele era humano, mas não esqueçamos, ele era não. O judeu não conjuga o verbo ser e nem estar no presente do indicativo. Eu sou, ele é Deus. Então isso tem que ficar claro para a gente. Então, eu poderia aqui dar uma série de exemplos a respeito da liderança de Jesus, mas eu vou falar dessas leis hoje para a gente poder entender de que forma uma liderança ela pode de fato ter êxito e ser eficiente. E isso aqui se aplica, gente, até nas sociedades desacralizadas. Isso aqui não vale só para quem é da religião, para quem está aqui. Isso aqui se aplica em qualquer lugar que eu vou falar. Isso aqui é lei para a vida. Amém? Então a primeira lei que eu quero falar é a lei do processo. Se você quiser gravar isso, grave isso. Lei do processo. O segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto quando chegar o seu momento, disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Benjamin Disraeli. Veja, nada acontece por acaso, irmãos. Nada ocorre por acaso. Benjamin Disraeli abre um parêntese e nos brinda com uma reflexão interessante, destacando que o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto quando chegar o seu momento. A questão é, você está se preparando ou você está na filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu, pastor. Glória a Deus. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Já viu, irmão, assim? Onde é que você quer estar daqui 2 anos? Não sei, pastor.
Que seja o que Deus quiser. Não tem planejamento, até Deus planeja. Até Deus planeja. Ah, prova na Bíblia, pastor. Tem que provar na Bíblia. Jó 42, então. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus tem planos. Aí eu te pergunto, qual é o teu plano, irmão? Você tem que mudar de mentalidade se você quer chegar em lugares elevados. Se você quer mudar de nível. Se você está conformado com a posição que você está, amém, glória a Deus. Todos nós respeitamos a sua decisão. Agora, a questão é, se você de fato quer chegar em algum lugar, você tem que mudar a mentalidade. O segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto quando chegar o seu momento. Então veja, é você se preparar. E aí, a oportunidade vai chegar e vai sincronizar-se o momento e o tempo. Para liderar amanhã, aprenda hoje. Grave isso para a vida. Para liderar amanhã, aprenda hoje. A lei do processo é assim. Como o próprio nome já diz, é preciso destacar que tudo na vida, não só liderança, é um processo, gente. Ninguém chega ao estado de maturação sem passar pelo processo. Eu não conheço um professor que um dia não foi aluno. Todo professor um dia precisou ser aluno. Alguém já disse que para você ser uma borboleta, você tem que deixar de ser lagarta. E o mesmo se aplica à liderança. Líderes não nascem prontos. É um processo. Assim como tudo na vida é um processo. Nenhum líder está 100% pronto para exercer a arte de gerir pessoas. É uma arte. Exige habilidade. É interessante porque o termo processo, nós estamos falando aqui de leis. Leis irrefutáveis de uma liderança eficiente. A primeira lei é a lei do processo. O termo processo vem do latim procedere e significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Há um caminho a se percorrer para se chegar a uma liderança eficiente. Um líder, ele precisa estar estudando, ininterruptamente, aprendendo, para se comportar como um líder. Um líder precisa se comportar como um líder. Portanto, entender o processo de confecção de uma liderança, gente, é fundamental para se evitar abusos quando se está em posição de liderança. Porque é o que eu falei, tem gente que confunde liderança com poder, quando liderança é serviço. E aí abusa da autoridade e do poder que possui, porque não estava preparada. E aí tem prazo de validade. Certos líderes, em alguns lugares, em algumas posições. Porque a grande questão, gente, não é você chegar no poder. Maquiavel no Príncipe já disse isso. Maquiavel no Príncipe já destacou que o desafio não é chegar, é permanecer. Chegar é fácil. Nem tão fácil assim. Principalmente hoje, né? Em épocas de rede social, configurado aí como quinto poder, gente. Preste atenção. Executivo, legislativo, judiciário, imprensa e redes sociais. Quinto poder. Hoje, de certa forma, há uma democratização, entre aspas, do conhecimento político. Porque hoje todo mundo é político. Todo mundo é especialista em política. Aleluia.
mesmo sem nunca ter lido um Leviatã, uma República de Platão, um Príncipe de Maquiavel, todo mundo é especialista em política. É incrível, no Brasil a gente encontra isso. Fantástico o Brasil. Então, mas de alguma forma hoje o povo pode ir lá e digitar. É como diz Humberto Eco. Humberto Eco disse que a internet deu voz a uma multidão, a uma legião de imbecis. Fazer o quê? Tem haters, tem gente que acorda de mal com a vida e vai tirar alguém para Cristo naquele dia e de repente encontra uma publicação sua no Facebook. Nem amigo seu é, mas conhece alguém que é em comum, aleluia. E aí ele diz, encontrei o meu bode expiatório, aleluia. E aí ele começa, você nem sabe de onde veio aquele santo. Rede social, tem isso. Aí você cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Diz assim, eu vou dar uma resposta ao nível, aleluia. Não vai por esse caminho. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Vou falar sobre isso aqui também. Então, gente, número 1, lei do processo. Líderes geralmente convencem sem impor, são hábeis negociadores. Presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Líderes convencem geralmente sem impor, são hábeis negociadores. Sabem quando devem falar e quando devem calar. Sabem quando devem entrar e sabem quando devem sair. E usam tanto a fala como o silêncio para expor aquilo que pensam. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Fala e silêncio. O silêncio às vezes é um grito que deixa a pessoa doida, em pânico, em parafuso. A pessoa começa a ficar neurótica. Ele não falou nada. Isso ofereceu outra face, irmãozinho. Que Jesus falou, silêncio. Oferecer a outra face, a face do silêncio. Porque a pessoa está pronta para revidar você. Aí você usa a sabedoria de Cristo. E como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. Silêncio. Tem horas que a melhor resposta é ficar calado. Deixar que a voz do silêncio fale por você. Tem horas que a dor machuca, mas faz bem para a alma. Tem horas que para se ganhar é preciso perder. E aí, dando sequência ao que nós estamos aqui a falar, diz o antigo ditado que os campeões não se tornam campeões no ringue. Ali são meramente reconhecidos. Daí a importância dos treinamentos. Daí a importância dos treinamentos. Michael Jordan, um dos maiores nomes do basquetebol, uma lenda. Começou treinando de madrugada, se acordava, todo mundo dormindo, ele treinando. Testemunhas de Michael Jordan, multidões? Multidões de baratas e ratinhos que passavam na quadra, quando ele ali estava. E aí é interessante porque não pense que todo mundo vai acreditar em você. Ah, pastor, Deus me chamou, eu tenho chamado, todo mundo vai acreditar em mim, vai me ovacionar. Não é assim que funciona. Um líder, ele precisa estar preparado para a descrença em relação a quem ele é. Um líder, ele precisa convencer. E não acreditaram nele. Isso funciona praticamente em muitas áreas, que as pessoas olham para você e dizem, não, isso não é para você. Não, música não é para você, você não canta nada, você não toca nada. Elvis Presley, não canta nada. Vocês viram o que o cara se tornou, né? Então assim, quando alguém aparecer para você e dizer que você não sabe de nada, não faz nada,
Você tem que ter o ouvido aberto para o outro lado da história. Porque, regra número 1, você tem que acreditar na sua vocação. Simples. Você tem que acreditar. E Michael Jordan acreditou. E aí ele começou a treinar e ficou tão bom naquilo que ele fazia que ele começou a pegar distâncias maiores da cesta. E um dia ele pensou, vou arremessar de costas. E o que aconteceu? Ele acertou. Ele ficou exímio, excelente naquilo que ele fazia. Mas mesmo assim não tinha oportunidade. As pessoas não acreditavam, porque no anonimato, meu irmão, ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe o preço que você paga para chegar no lugar que você deseja chegar. E aí, um dia ele procurou o treinador, o técnico, e disse que queria jogar. E o técnico deu um balde de água fria nele e disse, não, você não vai jogar, você não está pronto, você não está preparado. Mas eu estou pronto, eu estou treinando. Não, mas você, tá bom, já que você está incomodando tanto, fica sentadinho aqui. Senta ali no banco, fica no banco. Você tem que aprender também a entender que banco também é um lugar de aprendizagem. E ele ficou. E aí, na final de um jogo, estava ele lá no banco, vários jogadores, uns suspensos, outros expulsos, outros machucados. Aí o técnico olhou na hora de fazer uma substituição e colocar alguém no jogo, olhou, passava por todo mundo, via ele, mas fingia que não via. E ele assim, aqui, estou aqui, eu. Aí ele chegou para ele e disse o seguinte, ok, você vai entrar. Mas é o seguinte, quando a bola cair na sua mão, você passa. Não fica com ela. Passa. E ele, sim, queria jogar. Vou entrar no jogo, imagina uma final. Entrou ele. E aí quando ele entrou, gente, quando a bola veio para a mão dele, por um átimo de segundo, passou aquele filme assim, aquele flash na mente dele e ele se lembrou das noites de sono que ele havia perdido, dos treinamentos, ninguém vendo, só os ratinhos, e ele lembrou que da posição que ele jogava, ele acertava. E lá no fundo uma voz cavernosa do técnico dizendo, faça. Mas ele decidiu não dar ouvidos ao técnico. Ele decidiu arremessar. E o que aconteceu? Ele arremessou e aquela jogada definiu o jogo. Nascia ali um fenômeno, nascia ali uma lenda. Pastor, eu não entendi o que o pastor está querendo dizer. Se você está se preparando, quando a oportunidade de Deus cair na sua mão, muita gente vai dizer, usada às vezes até mesmo pelo diabo, passa, não é para você, é grande demais. Mas Deus está dizendo, se você se preparou, não perca esta oportunidade, porque é a oportunidade que eu desenhei para a sua vida, que vai definir a sua biografia. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Então veja, Benjamim de Israel destacou, o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto quando chegar o seu momento. Maravilha. Estou pronto. Chegou o meu momento. Ei, por isso que Jesus em alguns momentos do Evangelho vai dizer, ainda não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, porque tu tem um tempo. Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ainda não é chegada a minha hora. Mas aí quando chegou a hora, Jesus disse, é chegado o meu momento. A gente precisa aprender a se relacionar com o tempo, gente. E saber que existe Cronos e Kairos. Cronos, tempo de homens. Kairos. Diga comigo, Kairos. Kairos é tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Eu disse, o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Segunda lei, gente. Primeira, lei do processo.
Segunda lei, a lei da influência. Não é a posição que faz o líder, é o líder que faz a posição. Vou repetir. Não é a posição que faz o líder, mas o líder que faz a posição. Liderança é influência, e com influência vem responsabilidade. Há quem diga que a verdadeira liderança não pode ser concedida, indicada, atribuída, imposta ou comprada. Ela é fruto unicamente da influência, e influência se conquista. Porque está na cara quando você vê um banana. O cara não é líder, nem aqui nem em Nárnia. Você vê que é um designado, não é líder. Não se comporta como líder, não fala como líder, não age como líder, não pensa como líder. Então, liderança é influência, influência é responsabilidade, influência se conquista. Essa é a segunda lei, gente. Lei da influência. Josué foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito e os 40 anos pelo deserto do Sinai. Em Números 14, 6-8, Josué e Calebe disseram a toda a congregação dos filhos de Israel que a terra espiada era muito boa. E sinalizou que se eles agradassem a Deus, eles passariam a herdar a terra que manava leite e mel. Isso aqui é profético para alguém aqui nessa manhã. Agrada a Deus, meu irmão. E o Senhor vai conceder a você aquilo que nele você anela, nele você anseia. Porque tudo tem a ver com Ele. Agrada ao Senhor. E você vai herdar aquilo que Deus... Porque tem promessas que são condicionais, não adianta. Se ouvirdes, se atentardes, se obedecerdes. Tem gente querendo viver promessa de Deus, quebrando princípio, transgredindo. Não vai, querido, não vai. Não tem como dar certo fazendo errado. Ah, pastor, mas eu conheço um fulano que fez errado e deu certo. A armadilha da comparação. Aí você sabe qual é o fim desse camaradinha que está fazendo o que está fazendo errado? Sabe qual é o fim dele? Que nem esses dias veio uma irmã aqui. O moço não queria entrar, não quis entrar. Menino passando por um processo de crise existencial, drogadição. E aí lá no fundo eu ouvindo a conversa, ela no carro, ele não quis entrar. Aí, eu não quero oração, aquela coisa toda, né? Porque, gente, as pessoas estão cansadas de religiosidade. Porque você vai para o inferno, porque se você não adorar a Deus, acabou, acabou esse tempo, irmão. Esse negócio vai para o inferno porque acabou. Isso é religiosidade, irmão. Você não vai ganhar ninguém para Deus, para Cristo com esse discurso. Impondo religião nos outros, a goela abaixo, engole. Acabou esse tipo de discurso. Aí eu disse assim, irmã, bota no Viva Voz que eu quero falar com esse moço. Tá bom, pastor. Aí ela colocou. Aí eu chamei fulano. Fulano, deixa eu te dizer uma coisa. Tu és livre para fazer o que você quiser da sua vida. Eu respeito a sua decisão, sua mãe respeita e qualquer pessoa vai respeitar a sua decisão. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, até para se matar. Só que você precisa entender que a sua mamãe deixou tudo que ela estava fazendo para te colocar dentro desse carro e te trazer aqui. Você decide se você quer isso para a sua vida. Eu só vou te dizer duas coisas. Qual é o fim que isso vai te levar? Cadeia ou cemitério? Tá bom para ti isso? E não tem nada a ver com religião, tá? Só para te deixar bem claro. Não estou falando de religião aqui não, tá? Estou falando de humanidade. Estou falando de responsabilidade com a vida. Eu sei o que eu estou falando para ti. Tá? Eu sei o que eu estou falando para ti, porque eu sei de onde Deus me tirou.
Aí eu dei o meu testemunho, filezinho, meu testemunho para ele, filezinho assim, sabe? Aí dali a pouco ele, tá bom, pastor. Mudou a voz. Choque de realidade. Sabe? Tem gente que se não tiver um choque de realidade, não acontece. Não funciona. Aí eu orientei ele, ó, faz isso, isso, isso e isso. Passei a mensagem. Mas as pessoas estão cansadas dessa coisa de religiosidade, gente. Acabou isso, acabou. Pais que perderam filhos por causa disso. Porque não foram instruídos. E tem um monte de gente cristã vivendo que nem pagão dentro da igreja. Tá cheio, gente. Tu conversa com a pessoa 1 minuto. Tu já ouve paganismo na boca dela porque ela, sabe, não conhece a palavra. E a Bíblia diz que o povo é destruído. Por quê? Porque não conhece o quê? A palavra. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, gente, lei do processo, lei da influência. Terra boa, mas tem que agradar a Deus para poder herdar. Não dá para querer conquistar a promessa no erro, na mentira, no engano. Sabe? Nos bastidores vivendo uma coisa. E aí, na plateia querendo ser o que não é. Não dá. Tem que alinhar a vida, entendeu? Colocar realmente no altar de Deus e dizer assim, Deus, faz o que o Senhor quer da minha vida, porque eu quero herdar a promessa. Eu quero viver a verdade do Evangelho na minha vida. Lei da influência, Josué e Caleb. Aí, 8 dos outros espias, olha o relatório pessimista, tem gigante, não sei o quê. Porque é assim, gente, sempre vai ter aquela pessoa que vai ver a oportunidade. E vai ter aquela outra pessoinha, joinha, que vai olhar e vai dizer, não é demais para mim, é grande, eu acho que isso não é para mim. Amém. Não é mesmo, irmão. Não é mesmo. Porque para você herdar coisas grandes, você tem que estar alinhado com Deus, porque o teu Deus é grande. Eu disse que o teu Deus é grande. Quando você está alinhado com Deus, obviamente você vai visualizar o que ninguém visualiza. Você vai enxergar o que ninguém enxerga, porque você é águia, você não é galinha. E águia não anda com galinha, tá? Só para te avisar. Se você quer saber se o cara é líder mesmo, olha com quem ele anda. Você já vai ver. Eu vou falar sobre isso. Lei da imagem. Tem alguém aí? Vamos lá. Lei da imagem, gente. As pessoas fazem o que elas veem. Bons líderes têm consciência de que são exemplo e que os outros os imitam, para o bem ou para o mal. Ou seja, em geral, quanto melhores forem os atos dos líderes, melhores serão as pessoas ao seu redor. Tem que ter muito cuidado, querido, com o que você fala, com o que você diz. Tem pessoas que lá atrás falaram bobagem, que hoje as pessoas estão usando para, entendeu? Falou bobagem. Cuidado com o que sai da tua boca, irmão. Aliás, cuidado até com quem você fala. O que você fala, porque às vezes você acha que a pessoa é amiga e ela está ali com o celularzinho ligado, entendeu? Gravando toda a sua conversinha para depois, na hora certa, sabe, te chantagear. Sabe aquele dia, aquela conversa? Você tem que ter cuidado, tá? Quem está me ouvindo, diga amém. Quarta lei, lei da navegação. Qualquer um pode conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o rumo, gente. Os navegadores vislumbram a viagem com antecedência. O líder é aquele que vê mais do que os outros, que vê mais longe do que os outros, que vê antes dos outros. E aí, quando a gente fala em lei da navegação, o navegador cuidadoso, ele deve fixar diretrizes fáceis de memorizar. Exemplo, determinar com antecedência um plano de ação, definir metas, estabelecer prioridades, informar as pessoas-chave, dar tempo para a aceitação,
partir para a ação, administrar problemas, apontar os êxitos e revisar diariamente o plano. As principais barreiras, gente, escute isso, as principais barreiras ao planejamento bem-sucedido são o medo da mudança. Um líder não pode ter medo de mudar. Não pode ter medo de mudar. Porque, gente, nós somos bicho preguiça. A neurociência diz que a mudança, ela é difícil de acontecer por causa do hábito. Se você não mudar o hábito, você não muda. Quem aqui já disse, vou aprender inglês? Quem aqui já disse, vou fazer uma dieta? Aleluia! Não mudou o hábito. Primeiro dia, oh glória! Uau! Segundo dia, já começou o negócio de grigolar. Aí quando foi terceiro, já quebrou tudo. Já voltou para o sorvete, para a pizza e botou a dieta no espaço, irmão. Entendeu? Tem que ter realmente planejamento, não pode ter medo de mudança. E assim, começa pouquinho, tá? É que nem oração. Georg Miller terminou seu ministério orando 16 horas por dia. 16. Dizem os biógrafos dele que ele começou com 4. Ele é o apóstolo da oração. 4 horas por dia. Começa pouco. Começa agradecendo pelo alimento que Deus coloca na tua mesa. Já é um bom início. Para uma grande caminhada basta um único passo. Começa assim. Aí vai aumentando. Quando vê, você está fluente, irmão. Oração. Lei do respeito, gente. Quinta lei, grave isso aqui, a lei do respeito. Lei do respeito. As pessoas não seguem os líderes por acaso. Seguem aqueles cuja liderança é respeitada. As pessoas são atraídas por líderes melhores do que elas. Se os homens respeitam alguém como pessoa, admiram-na. Se a respeitam como amiga, amam-na. Se a respeitam como líder, seguem-na. As pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes do que elas. Ninguém segue líder fraco. Ninguém segue líder fraco. A lei do respeito dentro das leis irrefutáveis da liderança observa esse princípio. Um líder fraco não tem êxito e está com prazo de validade. Um líder precisa ser firme quando tem que ser firme. Tem que amar, mas sem jamais esmorecer. E aí, é claro, quando as pessoas se reúnem pela primeira vez em um grupo, veja o que acontece. Elas começam a interagir e o líder logo aparece. Você, numa conversa assim simples, você já vê o líder. O líder aparece rapidinho numa conversa. Bota 5 pessoas ali, o líder daqui a pouco já aparece, já começa a falar da ideia, pá. Veja, um líder precisa saber que sabe, e precisa ser capaz de deixar isso bem claro para os outros. Porque, como eu falei, tem momentos que a sua liderança vai ser desafiada. Moisés foi. Moisés. Ninguém fala da mulher de On. Eu disse mulher de On. Mulher de On salvou ele. Enquanto os outros príncipes que se reuniram e se insurgiram contra Moisés, Datã, Coré, Abirã, foram contra Moisés. A mulher de On disse assim, o que tu está falando? Moisés? Não, tu não vai sair daqui de casa hoje. Não. Eu vou. Não, você não vai sair daqui. Você vai ficar aqui. Sabe o que aconteceu naquele dia? A terra se abriu. Engoliu tudo. Todos eles morreram. Mas por causa da mulher de On, ele foi salvo. Porque a mulher sábia edifica a casa. As irmãs estão aí? Onde estão as mulheres sábias? Digam glória a Deus. Lei do respeito.
O maior teste para o respeito vem quando o líder implanta uma mudança importante numa organização. Lei do magnetismo. Ai, ai, ai. Você é quem você atrai. Lei do magnetismo. Você é quem você atrai. As pessoas que você atrai terá mais semelhanças com você do que diferenças. Os líderes e os subordinados normalmente têm em comum algumas coisas. Number one, atitude. Pessoas positivas não combinam com pessoas negativas. As pessoas que encaram a vida com otimismo não querem ouvir os outros falando o tempo todo que as coisas estão ruins, já viu? Rapaz, você vai vencer. Vai dar certo. Vai romper. Mas tem o coronavírus. Porque tem a zika, a cunha, a dengue, tem o diabo A4. Irmão, não combina. Que comunhão há entre luz e trevas? Não tem. Lei do magnetismo, você é quem você atrai. Não adianta. Você quer olhar para quem anda com a pessoa, você já vê. Tu olha para a pessoa, é igual. É igual. É lei do magnetismo. Gente, isso não falha, é lei irrefutável. Me diga com quem você anda que eu te direi quem tu és. Adágio popular para a vida. Eu falei aqui, águia e galinha não combinam. E aí você tem que ver quem que você é. Se você é águia ou se você é galinha. Galinha só cisca, só olha para baixo, só olha para a terra. Águia não. A águia está nas alturas, é a rainha dos ares. Veja, essa é a questão. Valores. As pessoas são atraídas por líderes cujos valores são semelhantes aos seus, não importando se esses valores são positivos ou negativos. E aí a gente tem, por exemplo, exemplos tristes na história, mas Adolf Hitler, gente. Era um líder forte, mas seus valores eram absolutamente nocivos. Que tipo de gente ele atraiu? Líderes que defendiam valores parecidos. Homens com forte liderança e perversos. Terceiro, experiência de vida, lei do magnetismo. É outro fator de atração para as pessoas. Gera expectativa e motivação. Se você acha que as pessoas que você atrai poderiam ser melhores, então é hora de você mesmo melhorar. Rapaz, esse cara poderia ser melhor. Então, melhora. Lei do magnetismo. Que está relacionada à lei da influência. Lei da conexão. Líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha. Os líderes eficazes sabem que você primeiro tem que tocar o coração das pessoas antes de lhe pedir ajuda. Você não pode estimular as pessoas à ação a menos que primeiro estimule a emoção. Rapaz, quando eu vejo aquele cara falar, quase que eu choro. Eu me emociono. É um líder. Um líder fala o coração. O líder, ele está aqui e ele está falando com cada um de vocês aí, ó. Você está recebendo a palavra para você, ele está falando comigo. Eu não estou falando para um bandão aqui. Um líder fala individualmente. Para cada pessoa que está sentada aí nessas cadeiras. Lei da conexão. Diz o antigo ditado: para liderar a si mesmo, use a cabeça. Para liderar os outros, use o coração. Essa é a natureza da lei da ligação. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte, que eu falei da 7ª lei, né? Foram 7 leis hoje aqui destacadas. Nós falamos sobre as 7 leis irrefutáveis de uma liderança eficiente. Só um líder pode treinar outro líder. John Maxwell, em uma pesquisa informal sobre como as pessoas se tornaram líderes, ele descobriu o seguinte: 10% talento natural, 5% consequências de crises. A crise também gera líderes. Quer ver empreendedores? No Brasil, meu Deus. 85, influência de outro líder. Vou repetir. Anota isso aqui. 10% talento natural. Eu falei aqui sobre a lei do processo, líderes não nascem prontos. E todo mundo aqui é líder. Ah, pastor, essa mensagem não é para mim. É. Se você é mãe, você já é uma líder. Se você é pai, você já é líder. Em qualquer lugar você é líder. Até da sua vida você tem que ser líder. Porque tem decisões que só você tem que tomar. Você é líder. 10% talento natural, 5% consequências de crises, 85% influência de um outro líder.
As pessoas não podem legar aos outros o que elas mesmas não possuem. Seguidores simplesmente não podem treinar líderes. Seguidores não treinam líderes. Uma história apropriada para ilustrar a lei da reprodução é de Davi e Golias. Essa é a história do matador de gigantes. Davi matou Golias, Davi se tornou adulto, se tornou guerreiro, acabou rei e com o tempo treinou um grupo de grandes guerreiros que ficou conhecido como os valentes de Davi. Porque é líder, líder gera líder. Saul, não tem valente Saul. Saul não tem liderança. Então, será que Saul, o rei anterior, chegou a fazer isso? Não. Ensinamos o que sabemos, reproduzimos o que somos. Vamos ficar de pé nessa manhã para nós orarmos. Repito, ensinamos o que sabemos, reproduzimos o que somos. A única forma de você conseguir treinar outros líderes é se tornar você mesmo um líder melhor. Quem aqui quer ser alguém melhor para a glória de Deus? Fique com a sua mão levantada nessa manhã. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós queremos agradecer ao Senhor pelas instruções recebidas. A Tua palavra que jamais volta vazia alcança o nosso coração. E cada pessoa que aqui está, otimiza as habilidades de cada uma destas pessoas, para que de algum modo elas possam se tornar influentes no lugar onde elas estão, no lugar onde o Senhor as colocou. No nome de Jesus, abençoa cada pessoa, cada família que aqui está. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E se você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, faça isso, querido. Deus abençoe os irmãos.